minha formação, minha graduação é em arquitetura e urbanismo. Eu atualmente eu sou professor na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da instituição universitária Moura Lacerda, e eu sou professor no Senac também, Senac nos cursos técnicos, né? No curso de Design de Interiores do Senac. Bom, no curso de arquitetura, na Faculdade de Arquitetura, eu trabalho na área da disciplina Técnicas Retrospectivas, então eu trabalho com os alunos na área de patrimônio histórico. Tá? Eu trabalho com arte e educação também, né? E a gente tem aqui em Ribeirão o grupo Urban Sketchers. Não sei se você já ouviu falar, o Urban Sketchers, ele é um movimento mundial de desenhadores urbanos. Então, a gente tem um encontro uma vez por mês, num local da cidade, e lá a gente se reúne um grupo de 15 a 25 pessoas que vão registrar aquele local através da linguagem do desenho. Então, tem aquele pessoal que já é artista, tem outros que fazem um desenho mais simples, você tem pessoas de várias áreas, né, reunidas ali no grupo. É muito legal, a gente faz registros dos locais, né? Então, é interessante porque existe passa a ter um conhecimento do local, né, de uma outra forma, onde você está ali registrando, desenhando o momento, a situação atual do local. Então, esse é o Urban Sketchers Brasil, Ribeirão Preto, Brasil. Falar sobre a própria fundação da cidade, né, de Ribeirão Preto, que tem tudo a ver, né? Ribeirão era um pequeno lugarejo, né, vamos dizer assim, lá na primeira metade do século XIX, e era um local de um pequeno lugarejo, lugar de comércio, né? Então, esse lugarejo ele ficava entre fazendas, né? Você tinha vários lugarejos, né, entre fazendas, e ali você se comercializava produtos que eram consumidos pelos colonos das fazendas, né, principalmente. Então, é, desde objetos, o alimento, né, que produzia, e isso aí você tinha também um, é, um consumo dos fazendeiros também da região. Na verdade, eles buscavam mais as coisas nos grandes centros urbanos, né? Mas esses pequenos comércios atendiam, então, esses trabalhadores das fazendas, tá? Essa pequena vila, se a gente for pensar, Ribeirão é uma cidade nova, né? Porque, comparando com a região, porque a gente tem a cidade de Batatais, muito mais antiga, Cravinhos, São Simão, são cidades mais antigas de Ribeirão, né? Bom, esse centrinho comercial, né, ele vai se expandindo conforme a agricultura vai se desenvolvendo e a pecuária também, ele, inclusive, começa a fornecer, né, equipamentos, né, para essa área rural, né, e a vila, ela vai se expandindo, né, então a gente tem, na verdade, elas são a origem de municípios, né, que vão surgindo, né, e aqui também, né, era um entreposto de abastecimento dos tropeiros, né, que vinham de Santos, da capital paulista, e passavam por aqui, e em direção a Minas Gerais, a Goiás, e essa era a vida cotidiana aqui da região, né? E na segunda metade do século XIX, você tinha ali o Vale do Paraíba, que tinha grande produção de café, né?
que é uma leve decadência ali, né, naquela área, e pela qualidade da terra, né, da região, alguns fatores geográficos, traz essa produção de café para essa região aqui, né? Então, ela começa a se desenvolver muito rapidamente, a região de Ribeirão Preto, principalmente essa vila, né, Vila de São Sebastião, que é o primeiro nome do local aqui. E depois Ribeirão Preto, né, que acaba tendo sua fundação em 1856. Ribeirão passa a ter um desenvolvimento muito grande no final do século XIX e começo do século XX. Né? Esse desenvolvimento vem por alguns fatores, né, que foram fundamentais. Esses fatores que fortalecem demais o comércio, tanto o Ribeirão tem essa tradição do comércio até hoje, né? Atende toda a região aqui. E são vários fatores, né? É a agricultura do café, né? Agricultura cafeeira, nas terras férteis, né? Aqui da região. O outro é a propagação da cidade como Eldorado do café, né? Inclusive, isso é o que traz os imigrantes da Europa para essa região. Né? A grande propaganda era essa, Eldorado do café. E a chegada desses imigrantes era facilitada pela Companhia Mugiana de Estrada de Ferro, que já acontecia aqui, trazida pelos grandes fazendeiros, né? Tanto que essas linhas férreas passavam dentro das fazendas, né? Desses grandes produtores de café. E aqui a gente teve o grande rei do café, né? O Francisco Schmidt e o Henrique Dumont, pai de Santos Dumont, que eram os grandes produtores dessa região. A cidade, ela começa a se formar no Largo da Matriz, né, que hoje a gente conhece que é a Praça 15. Ali é o Largo da Matriz, o primeiro local estabelecido pela igreja, né, que seria o início da cidade. E é construída a primeira igreja ali na década de 80, no século 18, 19. Ali se concentra, então, começa dali, a partir dali o crescimento muito grande da cidade de Ribeirão. Tanto é que no começo do século ela já tem uma grande população, alcança essas outras cidades da região, que são cidades mais antigas de Ribeirão, né? Esse núcleo urbano central, ele começa a se expandir de uma forma intensa, né? Então, um crescimento populacional e habitacional muito grande, principalmente com a vinda dos imigrantes, né? Então, os imigrantes italianos, eles vinham lá do Porto de Santos, pela estrada férrea, chegavam no barracão, que era um barracão onde hoje a gente conhece a estação Barracão, né? Antes da estação existia um grande barracão, né? Ali recebia os imigrantes. Os imigrantes desciam antes da estação central, né? Eles desciam antes, eles desciam nesse barracão e lá ali eles eram cadastrados e daí você tinha os imigrantes que vinham com uma certa vinham com uma certa renda, né? Onde eles poderiam ali vamos dizer assim, os imigrantes que chegavam aqui, os imigrantes italianos que chegavam aqui em Ribeirão, aqueles que não tinham posse, eles iam direto trabalhar nas fazendas, iam ser empregados nas fazendas, né? Daí chegavam também os imigrantes que tinham posse. Esses imigrantes, eles poderiam comprar terras, né? Essas terras ficavam nos núcleos coloniais de Ribeirão. Então, no crescimento urbano, estabeleceu algumas áreas, né, onde seriam núcleos coloniais, então seriam loteamentos, e esses italianos começam a comprar esses pedaços de terra e se posicionar nesses locais. E muitos deles vinham com ofícios, né? Então eles tinham trabalhos. Então você tem, por exemplo, o próprio cemitério da Saudade,
tem obras interessantíssimas, feitas por escultores italianos, desses migrantes que vieram e sabiam o ofício da marmorização, né? Então, você tem lá anjos, símbolos religiosos, né? Todos esculpidos por esses imigrantes italianos que chegavam aqui na região. E muitos deles iam trabalhar no comércio, né? Então, traziam o que eles sabiam fazer lá na Europa e traziam para cá. Você tem, assim, um levantamento que foi feito nas últimas décadas aqui em Ribeirão. A gente tem o Campos Elíseos, é um bairro, né, que foi um dos grandes núcleos coloniais ali. A gente fala até que Campos Elíseos é um bairro italiano. E ali, nesse levantamento, a gente localizou que existiam várias fabriquetas, né, tanto de massa, de macarrão, como de cerveja, que eram as habilidades que esses italianos traziam para cá, né? Daí você tem esse grande desenvolvimento, esse boom, né, da cidade de Ribeirão Preto. No começo do século XX, Ribeirão tem toda essa ideia de ser uma cidade moderna, então começam a pavimentação da cidade, né? E daí o que ocorre, assim, você tem o centro que fica entre rios ali, né, entre os dois rios, os dois córregos, né, o córrego do Retiro e o córrego Ribeirão, e o Ribeirão Preto. Daí você tem aqui o núcleo central da cidade. E daí, do outro lado do rio, você tem a formação desses novos bairros, Vila Tibério, a Vila Virgínia, o Campos Elíseos, o Ipiranga, né? E esse centro de Ribeirão, ele passa, essa parte central de Ribeirão, ela é uma região que tem um comércio muito forte, né? E começa a criar aqui uma sociedade ligada ao comércio e à produção do café, muito intensa. Você tem um movimento aqui de novas construções, de construções arquitetônicas, bem interessante, principalmente em volta da praça ali, da Praça 15 de Novembro, né? São casarões, palacetes, que são bem interessantes, né? Hoje a gente tem ali a biblioteca, antiga biblioteca Altino Arantes, hoje biblioteca Sinhá Junqueira, que era a residência de Dona Sinhá Junqueira e do Quinzinho Junqueira. O Palacete Camilo de Matos, esses ainda estão em pé, né? A gente tem a biblioteca Altino, a biblioteca Sinhá Junqueira, conservada ali, revitalizada. Foi feito todo um projeto de revitalização, de atualização, né, como biblioteca. Você tem ali no centro também o Palacete Jorge Lobato, que hoje todo revitalizado e restaurado. Ele é hoje o restaurante, Palacete 1922. A gente tem outro palacete que é do lado da matriz da catedral atual, que é a Casa da Memória Italiana, né? É um museu, a gente chama de Museu Casa, porque ali você tem todos os objetos internos foram conservados, todos os objetos, todo o mobiliário, né, conservado, né, das famílias que viveram naquele casarão. Daí você tem várias outras propriedades, né, como o Solar Vila Lobos, que está na Avenida Caramuru. Ele a gente pode, numa avaliação cronológica aí, ele é uma construção ainda do século XIX, uma das poucas construções em Ribeirão do século XIX, que é a Casa da Caramuru. Daí a gente tem
por exemplo, que contando assim numa ordem cronológica, né, a gente tem a Casa da Caramuru, né, o Solário Villa-Lobos, a gente tem a Fazenda Monte Alegre, onde hoje se encontra o Museu Histórico e o Museu do Café de Ribeirão Preto, que vem aí, já tem um projeto, né, para revitalização do local, já foi feito um projeto por um escritório de São Paulo, agora falta executar, né, esse projeto. Esse Museu Histórico e do Café, essa área, ela é municipal, mas ela se encontra no campus da USP. Que o campus da USP hoje ela está localizada nessa antiga Fazenda Monte Alegre, que era do rei do café, Francisco Schmidt. E daí, Ribeirão tem vários patrimônios aí, né? A gente tem a Estação Barracão, a quem eu já me referi, né? A própria Avenida Jerônimo Gonçalves, onde nós temos ali o Hotel Brasil, e o próprio mercado municipal, ele é uma arquitetura interessante, ele sempre foi mercado, né? Ele é considerado, na verdade, um patrimônio de lugar, porque ali sempre foi mercado, já foi, a edificação a original foi demolida e foi construído um outro prédio no local, mas continua mercadão da cidade, né? Isso é interessante também como preservação de patrimônio, né? A gente tem a Rua José Bonifácio, que uma rua de comércio, desde o começo do século XX até hoje, é uma rua de concentração ali, de comércio, de uma área popular, né, de comércio popular. E a gente tem essa evolução da cidade, essa urbanização intensa, nesse início do século XX. A gente vê que, por exemplo, na queda da Bolsa de Nova York, afetou a área rural, mas a área urbana, o comércio de Ribeirão, ele continuou intenso, né? Então, o que a gente tem hoje de patrimônio em Ribeirão, e também é uma consequência que vem desde essa época, né, esse grande crescimento da cidade, né, ela vem dessa riqueza toda, né, que foi o café, por isso que ele é muito importante para a cidade, né? Então, a gente tem alguns ícones, né, dessa época. A gente tem ali o Quarteirão Paulista, que é constituído pelo Teatro Pedro II, é um teatro comparado com grandes teatros das grandes metrópoles do Brasil, comparado com o Teatro de São Paulo, o Teatro Municipal de São Paulo, o Teatro Municipal do Rio, né? Tá? E ali a gente tem um conjunto, né, de 3 edifícios, o antigo Central Hotel, que hoje é o Centro Cultural Palace, o edifício Meira Júnior, né, e o Teatro Pedro II, que forma ali uma quadra, né, chamado de Quarteirão Paulista. O Teatro Pedro II, ele imaginar que Ribeirão chegou a ter 2 teatros, 2 grandes teatros, um de frente para o outro, uma distância mais ou menos aí de 200 metros, né? Então a gente tinha o Teatro Carlos Gomes, ele foi construído no século XIX, na década de 80, e o Teatro Pedro II na década de 30, inaugurado em 1930, né? 2 grandes teatros. Hoje o Teatro Carlos Gomes, ele não existe mais, né? Hoje lá é uma praça, mas ele é muito significativo, né? Porque ele ainda está na memória das pessoas. Ele ainda tem esse significado muito forte. Então, você tem um grande número de população que não conviveu, né? E indivíduos ribeirão-pretanos que não conviveram com a presença do teatro ali, mas lembram do teatro, sabem do teatro, às vezes tem algo para contar sobre teatro. O Teatro Carlos Gomes, isso Bom, ali no centro a gente tem a Praça 15, né? Nesse entorno da Praça 15, então, você tem vários edifícios extremamente significantes, né? Do patrimônio de Ribeirão. A gente tem o
o Paço Municipal, que ali se encontra o Palacete Rio Branco, Palácio Rio Branco, que é a atual sede da Prefeitura de Ribeirão, né? Está saindo de lá também, está havendo uma modificação aí, né? E a gente tem ali o Museu de Arte, o MARP, o Museu de Arte de Ribeirão Preto, que tem um significado aí nacional, né? Na arte nacional, de museus, e que foi ali a sede do Clube Recreativa, foi Câmara Municipal também, uma época, né? Ele tem toda uma história aí. E a gente tem vários casarões que, na verdade, já não existem mais no centro da cidade, mas que ainda está na memória das pessoas, né? Ainda existe esse pertencimento, né? Eu não sei se você já ouviu falar no IPSIC, Instituto Paulista de Cidades Criativas e Identidades Culturais. Esse instituto, ele foi criado em Ribeirão e ele existe aqui em Ribeirão, né? É um trabalho bem legal. Na verdade, esse trabalho ele começou na Secretaria de Cultura de Ribeirão, foi uma iniciativa da secretária de Cultura da época, né? E ali se reuniam vários pesquisadores, foram convidados vários pesquisadores, né, para trabalharem nesse levantamento, né? Então, criou o grupo de pesquisadores, parceiros, e você tinha um grupo, quase 30 pesquisadores ali, e a gente foi fazendo vários levantamentos, né, sobre Ribeirão Preto, né? Então, assim, eu posso trazer algumas informações dessas edificações, né? Então, a gente, só no quarteirão central, o quarteirão central ele tem um limite ali que é a Avenida Independência, a Avenida 9 de Julho, a Avenida Jerônimo Gonçalves e a Avenida Francis Junqueira. Esse quadrilátero, a gente, na época, quando fez o levantamento, a gente tem, né, isso, né, registrado, mais de 600 edificações, que têm um significado histórico para a cidade, né? Essas edificações, esses patrimônio arquitetônico, desde residências, espaços comerciais, edifícios administrativos, né, tá? Na verdade, você tem um estilo que chega aqui, né? Então, essa coisa de Ribeirão está ligado aos grandes centros urbanos, está ligado com a Europa, né? Então, vão chegando aqui informações, existe um intercâmbio aí, né, onde chegam aqui esses estilos, né, que eram usados na Europa, e principalmente usados nessas grandes metrópoles, né, Rio e São Paulo, né. Então, eles são representantes desse período, né, esses estilos, então, ali são trazidos modelos, né, são movimentos arquitetônicos acontecendo em vários locais, né, e na época eram tendências, né, de se usar. Elas vinham da Europa, né, mesmo sendo lá nas grandes metrópoles, essas tendências vinham da Europa. Então, vinham e chegava aqui em Ribeirão, né, esses estilos, o eclético, o art déco, né, a gente encontra aqui estilos missões, o estilo neocolonial, né, o proto-moderno, e a gente classifica algum como estilo híbrido, né? Então, é assim, muito variada essa tipologia arquitetônica, né? E tem muito que se estudar ainda, né? Todo esse estilo, né? Então, o ecletismo, que é muito forte, né? Essa mistura de vários estilos diferentes, de influências, né? Diferentes influências, essa mescla de estilo, né? Esses ornatos de arquitetura clássica, com frontões e pilastras, que se misturam com as curvas do Art Nouveau, né? E dos anos 20, isso é muito representativo, por exemplo, no Teatro Pedro II, né?
vem essa arquitetura para essa região, então, por Ribeirão ser uma cidade muito rica, estar em comunicação, né, com a Europa e com essas grandes metrópoles, né, você tem essa arquitetura moderna e sofisticada, né, que ela é da elite econômica da cidade, né? E também ela acabava sendo simplificada pela população de menor poder aquisitivo, né? Então, isso é muito interessante. Então, você tem, nessa época, arquitetos, né, como o Ramos de Azevedo, que tem, o Ramos de Azevedo, ele tem projetos aqui em Ribeirão, né? O Samuel das Neves, o Hipólito Pujol, que é o arquiteto do Teatro Pedro II, né? Você tem projetos uma passagem do Vitor, do Bugrá, na região de Ribeirão, né? A estação que ainda existe em Bonfim Paulista, a estação de energia elétrica, né, que ainda existe aqui em Bonfim, né? O Vitor do Bugrá, ele tinha uma postura anti-acadêmica, né? E as obras dele são final do século XIX, século XX. Então ele traz um estilo renovador, né? que traz o início do movimento moderno, né? É bem interessante, né? Então você tem uma mistura realmente desses estilos, né? Essa mescla de estilos, né, pela cidade. Isso acontece em várias cidades da região, Araraquara, São Carlos, Piracicaba, né? Que são bem interessantes. Eu acho que Ribeirão tem uma tendência de querer ser moderna, né? Então a gente tem aí, se não tomar cuidado, são vários casarões são demolidos, várias edificações aí que vêm sendo demolidas, né? Então a gente vê que falta realmente uma educação patrimonial. As pessoas saberem do valor, conhecer a sua história, e a partir daí elas começam a dar valor para esses locais, para essas edificações, né? Isso é fundamental. E o seguinte, nós temos aqui um conselho de patrimônio, né, que é o CONPAC, e você tem várias edificações em Ribeirão que elas foram tombadas pelo IPHAN, que é um órgão estadual, né? Então, e depois, então, surgiu o CONPAC, né, esse Conselho do Patrimônio Histórico e Artístico de Ribeirão Preto. Ele agora é responsável no tombamento e conservação desse patrimônio, né? Então, se você foi lá, consulta o CONPAC, eles falam, não, você consultar o desculpa, eu esqueci agora, estadual. Você consulta lá o Conselho Estadual, eles falam, não, vocês aí já têm um conselho, né? Que é o CONPAC. E o CONPAC, ele tem lá, ele atualmente está ativo, né? Ele vem desenvolvendo um trabalho aí, bem interessante, bem legal, mas tem muito trabalho para se fazer, porque ele ficou um tempo parado, um tempo desativado, né? E existe um interesse imobiliário muito intenso, né, em Ribeirão. Então, para esses empreendimentos, essas obras antigas, essas construções velhas, não tem importância nenhuma, né? Então, a gente tem toda uma história do Teatro Pedro II. Então, ele é tombado pelo Condefat, e também existe uma área de 300 metros circulando ali em volta do teatro, que tudo que for reformado ou for ser mexido precisa passar pelo conselho, né? E daí a gente tem assim, o que eu acho que é assim, o tombamento é um processo bem complicado, né? Então, ele não pode ser um processo imposto, né? Porque você tem muitas obras, muitas dessas edificações arquitetônicas de importância
histórica e cultural, que são propriedades particulares, né? Esse proprietário, ele tem dificuldade de aceitar a conservação e o tombamento, porque, na verdade, ele tem o valor do terreno, né? E é isso que ele quer para o espaço dele. Então, ele não vê valor naquela construção que está ali, mesmo que sendo uma construção que faz parte da história da família dele, né? E, então, por isso que eu falo que a educação patrimonial ela é importante. Não só o proprietário reconhecer o valor daquilo, mas a população, né, cutucar ali o proprietário do valor daquilo, né? Então, quando houve iniciativa de preservação, né, por do Palacete Jorge Lobato, né, foi feito todo um trabalho, né, de 2 anos e meio de levantamento, e o prédio ficou lá parado. Foi feito algumas intervenções importantíssimas, por exemplo, conservar o telhado para que não infiltrasse mais água no edifício, né? O proprietário ali sabia do valor daquilo, ele sabia que ele tinha que preservar aquela construção, isso foi muito legal, né? E teve uma parceria com a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo de Ribeirão, do Moura Lacerda, e a gente começou a fazer todo o levantamento histórico e físico, né, do edifício. Levamos lá 2 anos e meio, né, nesse levantamento todo. E durante esse tempo, a gente foi divulgando isso, né, de que o edifício seria preservado, que fizemos visitas ao edifício ali, abrimos para visita. Ele fez parte de uma das feiras do livro, ali teve escritores que lançaram livros ali dentro, mesmo o edifício estando sem restauro e sem reforma, né, mas estava limpo ali o suficiente para poder ser ocupado. Então, ele foi ocupado nesse tempo, né? Teve algumas feirinhas naquele espaço, feira de arte, feira de doação de animais. Então, foi bem legal, porque as pessoas iam lá e falavam, nossa, que legal isso, né? Preservar esse casarão. Isso repercutiu muito na imprensa ribeirão-pretana, né? E a população começou a ver aquilo com outros olhos. Isso foi importantíssimo, né? Tanto que ele está lá hoje como um restaurante e está fazendo o maior sucesso. Com todo mundo você comenta, as pessoas falam, nossa, aquele palacete maravilhoso que foi restaurado, né? Então, isso é muito bacana. E isso provocou uma outra coisa, né? 2 empresários acabaram comprando o Palacete da Camilo de Matos, ali na esquina da Tibiriçá, com a Duque de Caxias. Eles adquiriram aquele prédio ali, que era a antiga residência do Camilo de Matos, advogado, ex-prefeito de Ribeirão, e também de 1922, a construção. E está lá, eles estão desenvolvendo um projeto dentro da prefeitura, e junto com o Compac, para poder restaurar o casarão. Quanto é importante que o tombamento ele seja uma iniciativa da própria comunidade, da própria população, e não uma coisa que vem lá de cima, imposta, né? É uma iniciativa do proprietário, por exemplo, da casa, né? Então, isso é importantíssimo, né? Eu posso dizer que a fábrica, o antigo Estúdio Kaiser Cinema e a ainda antiga Companhia Cervejaria Paulista, provavelmente, né, ali iniciativa privada, né, e acho que esse novo modo de trabalhar com esses espaços, com esses edifícios, é muito interessante, né? Às vezes o empresário acha que não vai ter retorno financeiro. Não tem retorno imediato, mas vai ter, com certeza, um retorno lá na frente que vai ser para sempre, né? Então, isso é fundamental. Pensar ali que não sei se você sabe, né, da história, então, isso que é importante, né? A gente conhecer essa história e a gente passa a dar valor, né? Então, pensar que na década de 10, então, 1911, chega a primeira cervejaria paulista, grande indústria, porque até então existiam pequenos fabricantes.
vamos dizer, fabriquetas de cerveja, né, é, que era um conhecimento que esses italianos tinham, produzir cerveja. E a gente localizou mais de 20 fabriquetas de cerveja que existiram no Campos Elíseos, né? E uma das características era a qualidade da água, né? Então, a Antártica vem em 1911 para Ribeirão, monta a fábrica ali na Avenida Jerônimo Gonçalves, e com essa perspectiva, né, de ter Ribeirão uma água de ótima qualidade. Daí, logo, 2 anos depois, em 1913, por iniciativa de Ribeirão Pretanos, é fundada a fábrica, a Companhia Cervejaria Paulista. Então, duas grandes fábricas de cervejas concorrentes, uma de frente para a outra, né? E daí, a iniciativa da construção do Quarteirão Paulista, de comprar o Central Hotel, comprar o terreno do lado, construir o Teatro Pedro II e aquele centro, o outro edifício, né, do lado, essa iniciativa é da Companhia Cervejaria Paulista, né? Então, ela que constrói o teatro e constrói essa outra edificação, né? E forma ali, chama o arquiteto o Pujol, de São Paulo, que tem várias obras no centro de São Paulo, e ele faz, então, esse projeto juntando desse quarteirão todo, não só o teatro, mas o edifício que já existia, que era o hotel, né? E então você tem assim uma grande, vou dizer assim, existe agora vou dizer assim, essas pessoas, né, esses empresários, esse pessoal consegue perceber, né, o valor dessas obras, né? O quanto isso é importante, o quanto isso pode, de repente, criar um passeio turístico, né? Uma atração, trazendo pessoas de fora para a cidade, para reconhecer esse patrimônio, reconhecer essa história, que ela não é só nossa, ela é de toda a região, ou ela é nacional, né? Tanto é que houve um projeto para que o IPHAN, o Instituto do Patrimônio Histórico Nacional, reconhecesse, né, o Quarteirão Paulista como algo significante para o Brasil, algo nacional e internacional também, né? Mas ainda não se conseguiu esse processo, o IPHAN é muito rígido em relação a isso, né? E então a gente vê assim, é importante, né, toda essa conscientização, porque sem isso a gente não consegue preservar, é complicado existir. Houve várias tentativas de destombar edifícios de Ribeirão, né, isso recentemente, é complicadíssimo isso, né. Então, a hora que você tem a população envolvida, a coisa já fica mais complicada, né, para você chegar como empreendedor e querer simplesmente limpar aquele terreno, né? Eu acho que ainda é muito complicado. Nós estamos muito no começo ainda, né? O interesse imobiliário em Ribeirão, ele é muito grande, ele é muito grande. E você não vê nesses empreendedores aí, né, da construção civil, preocupados em preservar o patrimônio, tá? Então, a gente teve pequenas estações, né, de trem que foram demolidas, fazendas do café na região, né, fazendas de café na região que não foram conservadas, que estão sendo alteradas aí de uma hora para outra. Então, é uma coisa muito complicada ainda, é muito complicado. A gente tem esse imediatismo, né, que o empreendedor, né, o empresário, ele acha que o retorno tem que ser o ano que vem, né, não tem essa visão
mais distante, assim, né, para que ele possa ter um retorno daquilo ali, né. O patrimônio, né, o próprio nome diz patrimônio, né, é quando a população sente dona daquilo. Isso faz parte, né, faz parte do é, meu patrimônio cultural, meu patrimônio histórico. Então, pode ser a rua, né, da minha casa, pode ser o bairro, pode ser a praça, onde eu brincava quando era criança, né? Então, na verdade, tem que ter um tempo aí, né, para que essas coisas adquiram esse valor, né, para a comunidade, por exemplo, né? E então acho que ainda tem um tempo. E acho que uma coisa que acho que é bom destacar é o seguinte: nós temos também em Ribeirão um, edifícios arquitetônicos de uma década que foi bem interessante, que é a década de 40 e 50 em Ribeirão, que começa a surgir os edifícios de estilo moderno em Ribeirão, muitas residências. Então você tem um tempo ali de que se chamava, quando se contratava, né, na zona sul ali da região, se contratava arquitetos da capital, né, que vinham projetar aqui. Então você tem vários estilos modernos ali, da arquitetura moderna, interessantíssimos, principalmente nas residências, né. A gente tem a estação de trem, que fica na Avenida Mugiana ali. Aquele prédio, ele é interessantíssimo, né, ele é do Oswaldo Bratic. Ele foi inaugurado em 1965. Né? Ele tem uma arquitetura extremamente significativa, né? E aquele prédio, como estação de trem, ele está sendo desativado, né? Ou já foi desativado. O prédio está lá agora, né? Parece que a empresa, ela é a empresa que comanda aquele, que está hoje com as linhas férreas aí, né? Para circulação de produtos, né, ela até cedeu esse prédio para a prefeitura, né? Então vocês podem fazer o que vocês quiserem ali, um centro cultural, uma secretaria, por exemplo, pode ir para lá naquele prédio, né? Então, Oswaldo Bratic, né, interessantíssimo aquela edificação, e pouca gente sabe disso, né, que aquilo é um projeto daquelas estruturas em cogumelo, né, bem interessante, com aquela iluminação também interessante ali da construção, né? A forma como aquelas lajes recolhem água no, no pilar central, né? Tem toda uma estrutura muito bonita daquele prédio. Então você tem isso ainda não houve, né? Eu imagino muito pouca coisa, é muito vago que se fala sobre a arquitetura moderna em Ribeirão. Eu acho que é um trabalho bem interessante que poderia ser feito, né? E porque se você for falar de construções recentes, né, Ribeirão, que eu já disse, né, Ribeirão tem essa coisa de querer ser uma cidade moderna, né, cheio de shoppings, e, e daí você tem algumas áreas urbanas, né, que estão sendo planejamento de novas áreas, né, a própria João Fiuza ali tem aquela que é um sistema de loteamento interessante também, desenvolvido ali, mas acho que isso ainda não é significativo, né? Quem sabe a gente teria tido aí um viaduto do Lelé, né? Foi um projeto que acabou não dando certo, da década de 90, que era a construção de uma ponte do Lelé, em troca ele daria o projeto para a cidade e ele teria um espaço aqui em Ribeirão para trazer a fábrica dele, né, de pré-moldados. Mas isso acabou não acontecendo, foi realmente uma pena. O Urban Sketchers,
Então, ele é um movimento mundial, tá? Ele tem várias capitais e cidades do mundo, né? No Brasil, ele tem grupos, né, nas principais cidades, nas capitais dos estados, né? E a gente trouxe ele para Ribeirão, né? Então, assim, esses desenhadores urbanos, o que que é? A gente se encontra uma vez por mês, né? Alguns outros lugares é uma vez por semana, é, eles se encontram direto e eles marcam o local da cidade. Então, uma forma de você reconhecer, fazer um reconhecimento daquele local, um reconhecimento visual, né, de como funciona aquele local atualmente, as pessoas que circulam por lá, né, e esse reconhecimento ele é feito através do olhar e do registro do desenho, da linguagem do desenho, né, no papel. Então, a gente começou com esse movimento, ele já existiu em Ribeirão, mas durou pouco tempo, depois ele ficou desativado, e eu e a Elisa Piani, que é uma design, a gente retomou esse movimento. E ele tem o Instagram, tem Facebook, tá? Urban Sketchers Ribeirão. Daí você vai ver lá que tem Brasil, daí tem várias cidades e tal. E a gente vai para esse local e normalmente a gente marca em espaços que são significativos, né? Espaços urbanos, praças ou o próprio esplanada lá do centro do teatro. E a gente vai para esses locais e a gente se reúne, comenta um pouco da história do local, de repente, e daí você tem normalmente, esse grupo é de 12 a 25 pessoas, mais ou menos. Acho que o máximo 25, e já teve, assim, no mínimo sempre 12 pessoas estão ali no local, né? E a gente faz esses registros. E ali você tem artistas que desenham, aquarelam o desenho e tal, e você tem pessoas que realmente registram numa linguagem muito simples, né? E a gente até fala, não, a linguagem tem que ser essa mesmo. É uma linguagem muito simples, é uma forma de, vamos dizer assim, um bom escritor, ou sei lá, para você se manifestar poeticamente, por exemplo, você não precisa ter letra bonita para escrever no papel, né? Então é a mesma coisa, para você se manifestar através da linguagem do desenho, você não precisa ter um desenho acadêmico, não é nem essa a ideia. É um desenho expressivo ali, se expresse como você quiser, né? Então a gente tem várias pessoas assim, pessoas de várias áreas, né? Tem uma bióloga, professora da USP, tem um pessoal da propaganda, você tem artistas plásticos que participam. Então, você tem pessoas de várias, são donas de casa, né? Você tem pessoas com mais de 60 anos que estão aposentadas e resolveram entrar no grupo. Então, é legal que a gente troca ferramentas, troca técnicas ali, conversa sobre técnicas de aquarela, técnicas de desenho, né? Então, é bem gostoso e é uma forma de você realmente reconhecer aquele espaço, de reconhecer, fazer esse reconhecimento e registrar, né, o local, né? Isso é bem legal. Então, assim, então você pode achar a gente aí no Instagram, no Facebook. Lá a gente tem as intenções do grupo, qual é, né? Então a gente segue algumas coisas dos grupos do grupo nacional, né? Tá? E a gente tem encontros anuais também. Então, antes da pandemia, em 2019, nosso encontro foi em Ouro Preto e a gente tinha quase 400 pessoas lá, vários grupos do Brasil todo. E esse ano, o encontro vai ser no Rio de Janeiro. Foi adiado, era 2020, adiado em 2021, e agora em 2022 vai ser no Rio. E provavelmente o número de pessoas é muito grande. É um movimento que muito intenso, né? Isso acho que é muito legal.